Muito se tem falado nos últimos dias sobre a diminuição pela procura da vacinação do calendário proposto pelo Ministério da Saúde. A falta da vacinação do calendário oficial, tanto para crianças e adultos, pode ocasionar sérios riscos para a saúde, e, em alguns casos, até risco de morte. Inicialmente, Isabela, vamos falar sobre a vacina da poliomielite e também do sarampo. O que você pode comentar conosco a respeito? Então, o sarampo e a poliomielite são duas doenças que aqui na região nossa das Américas, ela estava em fase, inclusive, de erradicação, né? A gente já havia recebido o certificado internacional de eliminação do sarampo, né? Nas Américas, era a única região do planeta que havia recebido esse certificado, que significa que nós não tínhamos mais a doença. E a poliomielite, que estava inclusive em fase de erradicação no mundo, né, com apenas alguns países aí sem com alguns registros ainda, né, por exemplo, ali alguns países da África, países da Ásia, geralmente países que estão em conflito de guerra. Então, a polio ainda existia só nesses países, nos demais já estava em fase de erradicação. A grande preocupação nossa é por conta agora desse fluxo migratório aí dos venezuelanos, né, que estão vindo para o Brasil, fez ressurgir a doença, né? Por quê? O sistema de saúde da Venezuela não muito bom, então muitas pessoas sem vacinação acabaram vindo para o Brasil e pegaram uma população aqui brasileira também não imunizada, porque a cobertura nossa de vacina ela está caindo ao longo dos anos. Por mais campanhas que a gente faça, incentivo, sensibilização das pessoas, os pais estão deixando de vacinar as crianças. E aí, por conta desse bolsão de pessoas não vacinadas, entrou em contato com essas pessoas vindas da Venezuela com doença e acabou se infectando, né? Isso nós estamos falando do sarampo, tá? A polio, a gente ainda não tem registro aqui no Brasil de casos de poliomielite recentemente, mas o risco está iminente, porque já foi diagnosticado um caso lá na Venezuela e existem muitos municípios no Brasil todo que estão com cobertura vacinal baixa. Então, da mesma forma que o sarampo entrou aqui no nosso país depois de muitos anos sem a doença, a gente está correndo o risco de ter poliomielite novamente aqui no Brasil depois de mais de 30 anos sem a doença. Isabela, agora em relação à vacina da gripe, como que está? Ela está em campanha, não é isso? A gente ainda está vacinando, tá? Nós temos ainda vacina. Nós não conseguimos também vacinar os grupos prioritários, não atingimos a meta, então a gente ainda continua com a vacinação da gripe. A gente faz um novo apelo aí para a população que ainda não veio, aqueles grupos prioritários que não vieram para tomar, que venham nas salas de vacina, receba a imunização, ela é importante para a prevenção da gripe. Voltando nesse assunto do sarampo e da polio também fazemos um apelo, tá, para que as crianças, né, menores de 5 anos, principalmente, que não estão imunizadas, que estão faltosas, que não puderam ainda vir, que os pais tragam. Assim, a gente não gosta muito de falar em emergência, né? Mas nós estamos quase que entrando numa emergência de saúde pública. Então, a gente precisa que essas crianças estejam vacinadas para a gente não ter a doença aqui no nosso município. Lembrando que é uma doença grave. Para quem não lembra da poliomielite, a poliomielite é uma doença incapacitante que deixa as pessoas com paralisia das pernas, tá? A criança ela não consegue andar, em casos graves ela não consegue respirar e ela vai a óbito. O sarampo é a mesma situação, tá? É uma doença que pode parecer simples, mas ela pode complicar com pneumonias, com outras infecções e levar ao óbito. Então, assim, é muito importante. Quem não tem vacina tem que vacinar. Tá? A cobertura de pinhal ela tá baixa. Nós estamos com por volta de 80% de cobertura vacinal dessas duas vacinas e o esperado é que 95% se proteja. Então ainda falta bastante gente para receber a dose. Então, lembrando o horário de salas de vacinas abertas para as pessoas imunizarem.
As salas de vacinas ficam de segunda a sexta, tá? Das 9 às 4 da tarde, não fecha para almoço. A gente está com aí em vias de organização de uma campanha de vacinação contra pólio e sarampo para o próximo mês. Então, nós estamos nos preparando para isso também. E é uma vacina de rotina, não precisa esperar chegar aí o mês de agosto para essa campanha, já pode trazer no posto quem não tem vacina para fazer essa imunização, que ela é muito importante para a preservação da saúde de todo mundo.